Olá, oitavos anos, tudo bem? Pessoal, então a gente vai começar a nossa aula de produção de texto dessa semana, tá? Meninos, eu peço para que vocês sigam as orientações de entrega que a escola está pedindo, né? Ela está pedindo para vocês fazerem as entregas ali pelo aplicativo, que nós professores também vamos ter acesso a essas produções, tá? A única coisa que eu peço é que vocês escrevam, né, digitem, entreguem no Word, porque muitas vezes a foto está embaçada e tem letra que fica mais ilegível. Quando a gente está com papel, a gente dá um jeito, né? Mas na foto fica impossível. Então, para que eu possa ler, para que eu possa dar nota para vocês nessas produções, eu peço para que vocês, por favor, digitem e me mande ou no formato de PDF ou no formato de doc, tá? E aí, assim que tiver tudo corrigido, eu já vou postando lá no Coruja, vocês vão tendo acesso e vão consultando a nota de vocês. Combinado? Bom, meninos, a gente vai fazer uma produção de texto nessa aula, tá? Então, olha só. Peço para que vocês abram a apostila aí, na página 86. Nós estamos na apostila 1 ainda. Lá em Pensando na Produção de Texto, tá? Esse texto que a gente vai fazer essa semana, ele é um texto conhecido como resenha. Na verdade, na aula passada, vocês já tiveram, na página 84 e 85, vocês já tiveram contato com duas resenhas, né? Numa delas, nós vimos a resenha da obra, né? Um Conto de Natal, e depois nós tivemos a resenha do filme baseado nessa obra, ok? Junto do material dessa semana, eu estou mandando a resposta para vocês conferirem aí da atividade que eu propus na semana passada, tudo bem? Então, olha só, o que é uma resenha? Só recapitulando o que eu já falei na aula passada. É um tipo de texto usado para descrever ou analisar criticamente um outro texto. O que seria esse outro texto? Um livro, um filme, uma peça de teatro, uma exposição, tá? Então, é um texto que fala de outro texto, né? Se a gente for analisar livro, filme, peça de teatro, enquanto texto também. Existem dois tipos tradicionais de resenha, meninos. O primeiro deles é a resenha descritiva, tá? O próprio nome já fala pra gente. O que vem ser descritivo? Ele vai descrever, tá? Falar características, descrever. O que é muito importante, meninos, é que vocês se lembrem de que uma resenha descritiva, ela é puramente informativa, tá? Ela vai passar apenas informações dessa obra, desse livro, desse filme, ok? Bom, está escrito assim, ó, nesse tipo, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema ou livro resenhado, ou filme, ou a exposição, ou a peça de teatro. Não há espaço para a opinião do autor. Meninos, isso é muito importante, tá? Nesse tipo de resenha, na resenha descritiva, não pode haver em momento nenhum a opinião do autor do texto, ok? É uma composição apenas informativa. Ah, se eu vou falar de um filme, quais são os atores, quem é o diretor do filme, qual é o cenário, onde se passa, em que época, sobre o que fala o filme, sobre o que fala a história, ok? Em momento nenhum eu vou poder emitir a minha opinião a respeito da atuação de determinado autor, ou a respeito do roteiro seguido, ou a respeito do cenário produzido, tá? Em momento nenhum isso pode acontecer na descritiva, ok? É uma resenha, é um texto meramente informativo. Aí nós temos a resenha crítica ou opinativa, que na minha opinião é muito mais legal de ser feita, né? É aquela que, além de passar a informação, ela não fica ali. Ela passa a informação, mas também ela transmite qual é a opinião do autor do texto a respeito desse filme, a respeito desse livro. Por isso, meninos, que é tão importante aqui a gente conhecer bastante o que vai ser resenhado, né? Então, se eu vou fazer uma resenha crítica de um filme, eu tenho que conhecer muito bem esse filme, né? Eu tenho que ter assistido esse filme várias vezes, eu tenho que ter feito uma leitura mais crítica dele. Se eu vou fazer de um livro, a mesma coisa, tá? Então, é importantíssimo esse conhecimento prévio do autor do texto. Então, eu vou ler aqui que eu coloquei para vocês, tá?
Assim como na descritiva, essa também descreve e correlaciona informações de uma obra ou assunto. Então, eu tenho que falar sobre atores, sobre roteiros, sobre diretores, quem são, só que eu não vou ficar só na informação, eu vou emitir a minha opinião a respeito da obra, a respeito do filme, a respeito do livro, tá? Ou a respeito da atuação de determinado ator, ou a respeito da fotografia de determinado filme, tá? Não obstante, na resenha crítica, há espaço para que o autor apresente teses sobre o tema abordado, sendo então um texto de natureza afirmativo-argumentativa. O que seriam teses? Tese, meninos, ela é sinônimo de opinião. Então, tem esse espaço, tem que ter essa abertura para que o autor possa inserir a opinião dele a respeito desse texto, tá? Então, as características. Objetividade. Eu não posso me utilizar, por exemplo, de linguagens figuradas, tá? A linguagem desse tipo de texto, ela é objetiva. As palavras, elas não podem ser interpretadas. É um tipo de texto científico, ok? Palavras no sentido literal, palavras no sentido do dicionário. Então, ó, por se tratar de um gênero científico, a resenha exige um certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da pessoalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. Como assim, meninos? Imagina que você está lendo uma resenha e aí o autor coloca assim, na minha opinião, bom, em primeiro lugar, você fica com a pulga meio atrás da orelha, porque a opinião desse autor pode não ser a mesma sua. E isso confere aí um caráter de não legitimidade para esse texto. É como se eu colocasse em xeque a opinião dele. Tá? Então, esse tipo de coisa a gente tem que evitar. Na minha opinião, eu penso, eu acho, não colocamos na resenha, ok? Concisão. Dizer o necessário. Na resenha a gente não pode ter muito rodeio, meninos. Não pode ficar rodeando o texto, tá? Dizer o necessário mesmo, sem exemplos, sem repetições, tá? O texto, a resenha, ela tem como função um material de estudo, ou até mesmo apenas uma informação rápida. Sei lá, eu tô a fim de ver um filme. Aí o jornal do dia, ele traz ali uma resenha a respeito desse filme. Eu vou bater o olho ali e vou querer saber se esse filme é legal ou não, tá? Utilização de um método claro e objetivo. A resenha é um texto, meninos, extremamente curto, tá? Em geral, duas partes são fundamentais, o resumo e a análise dos dados. Então, o que acontece? Eu vou escrever a resenha de um filme, por exemplo. Então, primeiramente, a primeira parte, o primeiro parágrafo desse texto, eu vou falar o nome do filme, o diretor, a classificação etária, para que idade é o filme, sobre o que fala, quais são os atores. Ou seja, o primeiro parágrafo ele é sempre mais informativo, tá? E aí, no segundo parágrafo, eu vou emitir a minha opinião. A atriz tal atua de uma maneira que não combina muito com o seu papel, deixa a desejar, ok? Isso só no segundo parágrafo. Então, é um texto bem fácil mesmo de ser feito, tá? Uso da norma padrão. Isso é óbvio, só que eu não posso usar palavras muito difíceis, tendo em vista que esse texto ele foi feito para um público-alvo bem grande, né? Um público-alvo de muitas pessoas de todos os tipos. Então, eu não posso escrever de uma maneira difícil para que determinada classe social que não teve acesso à educação, acesso a estudo, não compreenda, tá? Então, é uma linguagem, é norma padrão, ou seja, eu não posso escrever nós. Só que eu tenho que escrever numa linguagem acessível para que todo mundo possa compreender, tá? Passo a passo para a gente fazer uma resenha. Então, para produzir uma boa resenha é importante ler com muita calma e atenção o texto que será resenhado. Eu vou pedir para que vocês façam 2 resenhas, tá? Tendo em vista aí que nós temos material, esse material ele deve consumir 2 semanas, ou seja, 2 aulas de vocês, tá? Então, vamos entender que essa explicação toda seria para uma aula e vocês produziriam um texto e na outra semana produziriam outro. Eu peço para que vocês escolham um filme e um livro. Um filme, lógico, que vocês já tenham assistido e um livro também que vocês já tenham lido e que tenham gostado, tá? De ler, ok?
Então tá lá. Para produzir uma boa resenha, é muito importante ler com calma e atenção o texto que será resenhado, ou seja, no caso do filme, vocês estão com tempo, assiste novamente o filme. No caso do livro, também dá uma lidinha no livro para recordar, tá bom? De preferência, faça 2 ou 3 leituras prévias. Eu acho que como eu estou pedindo de algo conhecido, não precisa de tanto, tá? Faça as anotações no texto original durante o processo de leitura. Conforme for lendo o filme, for assistindo o filme, vai fazendo anotação. Conforme vai lendo o livro, também façam anotações, tá? Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Então, eu vou fazer um resumão do filme, vou fazer um resumão do livro. Cuidado que eu não posso ser muito específico, tá? Eu não posso falar, por exemplo, de uma cena de uma forma muito minuciosa, tá? Construir apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida. Aí é que tá. Eu peço para que vocês façam nos 2 textos resenhas críticas, tá? Resenhas opinativas, aquela que emite a opinião de quem está fazendo o texto, ok? Então, o primeiro parágrafo dessa resenha, vocês vão colocar lá título, resenha do filme tal, resenha do livro tal, ok? Primeiro parágrafo, ele é informativo, então vocês vão me contar um pouquinho desse livro, vão me contar um pouquinho desse filme, ok? Colocar as informações essenciais, as informações principais. No segundo parágrafo, vocês vão emitir uma opinião a respeito do que está sendo resenhado, tá? Do livro num todo, ou de determinada personagem do livro, ou de determinado ator, ok? Entenderam, meninos? Revisar o texto final da resenha, verificando de fato todas as informações importantes. Só recordando, a gente não pode usar eu acho, eu penso, tá? Eu acho o livro tal muito legal. Simplesmente escrevam, o livro tal é muito legal. Eu já sei que é a opinião de vocês. Então, essas marcas pessoais, elas não podem ser levadas em consideração. Ok, meninos? Espero que tenham compreendido. Junto com isso, está indo o material, tá, para vocês. Então, só recordando aí. Vocês vão produzir 2 textos, 2 resenhas críticas, tá? Uma de um livro que vocês já tenham lido e tenham gostado, e outra de um filme que vocês já tenham assistido e tenham gostado também, ok? Beijão!